Olá a todos, que o Pai vivo e o Cristo vivo venha iluminar as vossas mentes, porque só Ele pode transformar a nossa mente, como está escrito lá em Romanos 12, que nós devemos ser transformados, renovados na nossa mente, para que possamos, então, receber o que é verdadeiro e agradável da parte do Pai. Eu quero falar aqui de um assunto que muitas pessoas ainda não conseguiram se atentar para isso. Eu quero falar aqui dos escolhidos. E quando eu falo escolhidos, não aquele segundo a aparência, mas segundo o poder e a graça do nosso Deus. Os improváveis mais escolhidos. Esse será o título aqui desta mensagem. Nós temos entendido que muitas pessoas estão por este mundo sofrendo, passando por momentos de muita dificuldade e que não há nem mesmo como descrever. A princípio, todos os momentos de dificuldade de uma pessoa não podem verdadeiramente ser medido. Por exemplo, eu posso aqui falar a respeito de coisas que me aconteceram e você ser tocado porque você passou por um momento igual. Mas o verdadeiro sentimento daquela pessoa que passou por um momento, você não consegue descrever, porque são únicos, e o que você pode então ser até alertado como se fosse um testemunho para a sua vida, é um fragmento que chega até você, mas nunca a real e verdadeira motivação daquilo que uma pessoa passou na sua trajetória, porque somente Deus, o Pai, o Filho, sabe o que cada um passa, porque existe um propósito. E aí então, quantas pessoas escolhidas estão passando por momentos de dificuldade e ela não sabe verdadeiramente quem ela é, até que um dia ela se desperta e aí então ela passa a saber de fato quem ela é. Nós sabemos, por exemplo, aqui no capítulo 12, no capítulo 6, estou lendo aqui, a eleição dos 12. Os 12 apóstolos que foram escolhidos, eles, cada um tinha uma característica improvável para ser um escolhido. Pescadores, semi-analfabetos, inclusive eu me incluo nisso, porque eu estudei até a quarta série, eu nem me lembro se concluí a quarta série. Porém, há alguns elementos aqui que me qualifica como um semi-analfabeto. Porém, eu não o sou. Por quê? Porque pela misericórdia, nem sei, porque antes da fundação do mundo,
o Pai já havia me escolhido. E tem mais um detalhe: os escolhidos não o são porque estão aqui na terra e Deus começa a procurar, não. Os escolhidos já o são antes de que fosse formado no ventre das suas mães. Então, os escolhidos, eles não têm essa característica que o mundo nos apresenta, de pessoas diplomadas, pessoas... Pode acontecer, com certeza, como é o caso do apóstolo Paulo. Mas, na sua maioria, elas são pessoas invisíveis para a sociedade. E elas só passarão a ser visíveis quando a ativação do Espírito Santo começar na vida dela. Porque as palavras que saem da boca de um escolhidos são notoriamente confirmadas no coração de outros que são escolhidos e não segundo a aparência humana, que é o que Jesus disse. Então, os apóstolos, cada um deles tinha uma característica: um pescador, um outro era, a palavra diz aqui que era um zelote, o outro era cobrador de impostos, e aos olhos do homem, todos e qualquer um daqueles eram, então, discriminados, não poderia estar ali. Eles não tinham, assim, um cunho espiritual de um certo aprendizado religioso. Eles não tinham, mas no decorrer da caminhada eles foram aprendendo. Então, estas mensagens serão direcionadas a você, escolhido. Porque mesmo sendo escolhido, nessa caminhada, ainda muitas lutas virão. Muitas coisas acontecerão a vocês. E explicitamente quero dizer a você que o Apocalipse fala de 144 mil selados. E no mundo, eles já estão sendo ativados. Embora muitas pessoas acham que selados tem a ver com judeus, porque está lá no texto, mas existe, aquilo ali são figuras de linguagem e também são, na sua maioria ali, elas são, como é que eu posso dizer, elas são... vamos ficar aqui com figura de linguagem para que depois eu me lembre. Então, o que acontece? Acontece que você, escolhido, é uma pessoa improvável até para você mesmo. Até você mesmo acredita que você não é nada, mas não que você acredita assim, mas que colocam e você não vê nada acontecendo ao seu redor para que você possa, então, entender que você é um escolhido. Mas há uma coisa que eu posso lhes dizer, que você é um escolhido e você agora vai saber o porquê. Primeiramente, você é uma pessoa que sente que algo muito grande ou grande está em você e você não sabe o que é. Você tem uma percepção quando num momento em que você está só, você pega a meditar, há aquela sensação de que você é uma pessoa muito além do que você é. Agora, o porquê isso acontece? Acontece que Deus está com você aonde você está. E sabe, é improvável que encontremos um escolhido, por exemplo, com os pés cheios de feridas, cheio de sujeira, viciado em algum lugar nos cantos da vida. Por quê? Porque Deus, ele esconde os seus escolhidos dos olhos daqueles que não entendem.
Porque aquele que está passando pelos momentos mais que aos olhos do homem é improvável que ele seja alguma coisa, ele está tendo experiência dentro da alma dele. Dentro do mais profundo do ser dele está havendo ali uma experiência. E Deus permite todas essas coisas. Às vezes você encontra uma pessoa falando do amor de Jesus e ela, nós vem. Eu sou um deles. E muitas das vezes as pessoas pensam, quem é essa pessoa? Mas não é quem ela é quem está dentro dela. E isso você vai ver, e que é uma coisa que mexe muito profundo, quando a pessoa não sabe e não entende, às vezes uma pessoa totalmente viciada. E nós sabemos que há um parâmetro de libertação, que quando acontece, essa libertação, ela mostra que uma pessoa que é viciada não é viciada, não pode ser viciada. Um mentiroso não pode andar no vício da mentira. Ou a pessoa que faz o mal, ela não pode. Mas então, como que uma pessoa como essa pode ser escolhida? Sim, pode sim. E muitas das vezes, e tem muitos improváveis escolhidos. Improváveis que eu falo aos olhos. Porque Deus não escolhe segundo a aparência. Aí você me diz, então, mas como pode uma pessoa estar lá viciada e ela não consegue nem sair dali? Na hora certa. Para tudo tem o seu momento. Deus levanta aquela pessoa. Deus tira tudo de dentro dela porque ela é escolhida. E a partir do momento que acontecer isso, então haverá uma renovação na mente daquela pessoa. Tudo isso quem faz é Deus. Religião não pode fazer isso. Compreende? Não existia na época de Jesus, quando ele foi libertar lá o gadareno, não existiam as religiões, todos não falavam de Deus, mas no momento certo, do encontro com Jesus, aquele homem foi liberto. Então, a você escolhido, é direcionado a você. Não temas, a ativação dos selados já começou. Tá? É algo aqui, para mim até um pouco, é fácil para mim, porque Deus já me mostrou, já me falou como vai ser, quando vai ser, e no decorrer das minhas exposições da palavra aqui, você vai perceber. Mas é difícil, porque alguém pode até estar dizendo, quem é essa pessoa? Não, não é quem é essa pessoa. Eu, fisicamente dizendo, não sou nada. Mas dentro de mim está uma chama acesa, viva, pura, que desde o começo do mundo já foi notificada para esse momento. Então você está agora sendo ativado, e você está encontrando esse vídeo porque Deus está te levantando. Acontecerá com você algo divino e você começará a perceber a mudança na sua vida. E vou dizer para alguns que já estão ativados, a primeira mudança que acontece com você, você dorme, talvez até com medo ou pensando naquela questão de salvação, de inferno, você fica ali porque todos têm essa, mesmo dentro de igreja, mesmo uma pessoa dizer cheia do Espírito Santo, quando acontece a verdadeira ativação, ela some, desaparece. Satanás é como não existisse. Por quê? Porque ele já não pode mais interferir na sua vida. E a sua visão de mundo, você começa a ver outras coisas. Não é loucura, tá bom? Não é depressão quando você se sentir num momento em que você está se afastando das coisas, as coisas estão acontecendo, você não tem mais prazer nisso ou naquilo outro, é a sua ativação.
esta mensagem é para você. Talvez você seja uma pessoa que não está contando as moedinhas, mas Deus é com você. Talvez você esteja me ouvindo, ou chegará até você de alguma forma, um mendigo, porque hoje até o mendigo possui celulares, né? Tem isso, às vezes o cara não tem o que comer, mas tem lá um celular. Eu falo porque eu já vi isso. Talvez está chegando a você. Você é muito mais do que essa falsa aparência. Tá bom? E então atenta para essa mensagem. Deixa aí o seu joinha, se inscreva nesse canal, ele é um canal novo, e aí nós temos que levar essa mensagem. É claro que não é para todos, mas muitos vão entender a mensagem. E nós vamos falar aqui, já comecei a falar em outros vídeos, a respeito das ativações que elas acontecem dentro do Novo Testamento, a saber, nas parábolas de Jesus. Todas elas estão codificadas com este código. Então eu os aconselho a estar lendo a Bíblia a partir do Novo Testamento. É claro que muitos não entendem isso agora, mas entenderá à frente. Tudo está no seu começo e tudo está no seu fim. Fim, começo. Beleza? Um forte abraço e que o Pai vivo e o Cristo vivo, o Espírito Santo, ilumine a sua mente.